Gustavo Siqueira, é Gustavo Siqueira. Agora sim, já estamos então no consultório da doutora Edislene Viscardi para falar pra gente as principais tendências e novidades da dermatologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Gustavo. Conta pra gente, chegando o outono agora, fica um pouquinho mais frio, o pessoal se anima a fazer os tratamentos estéticos pra ficar legal pro verão, né? Sim, o pessoal se anima porque com a temperatura mais baixa e menos sol, a gente pode fazer esses tratamentos que descascam, que a pele fica avermelhada sem ter problema de manchar. Mas pros lasers e peelings que são indicados a gente fazer quando não tem muito sol, é isso? Sim, geralmente todos os lasers, todos os peelings a gente indica mais no inverno. Bacana, mas sempre que eu venho aqui, a gente sempre volta a falar de acne, que é um assunto recorrente, que todos os adolescentes passam por isso e nunca deixa de ser atual, né? E cada vez tem mais tratamentos e mais inovações. Fala um pouquinho pra gente da acne no aspecto geral. Então, a acne, como você falou, atinge, na verdade, 80% dos adolescentes. Então, é uma frequência muito alta dentro da população. A gente tem realmente muito problema com acne, porque eles chegam até a ter depressão, dependendo do quadro, da quantidade de acne. Então, é bem importante que eles procurem o médico, o dermatologista, para fazer esse tratamento, porque tanto para ficar esse período melhor na vida, como também para evitar cicatrizes, porque uma coisa muito importante é que quando as pessoas têm acne, o grau, geralmente de moderado a grave, por mais de 1 a 2 anos, ele vai levar a cicatrizes. E muitas vezes as cicatrizes são bem, assim, importantes. É feio, né, doutora? Fica umas crateras no rosto da pessoa, não fica legal. E é hormonal mesmo? Vem com a idade? Ou se a pessoa comer muito chocolate se altera um pouco mais? É meio mito ou é verdade? Então, isso é muito discutível, mas assim, tem vários trabalhos e muitos médicos, a maioria dos médicos apostam que a alimentação não tem nada a ver, né? Que é um fator genético e a gente vê aqui no consultório realmente que assim, quando a criança, o adolescente tem acne, geralmente o pai ou a mãe também tem. Então a gente acredita muito mais no fator genético. Mas é claro que se o adolescente comer muito só açúcar, uma grande quantidade, eu acho que tem uma influência. E quando que a gente deve procurar um dermatologista no caso de acne? Quando tiver 2, 3 ou quando tiver bastante, assim, para o pessoal de casa já saber quando que é melhor procurar? Na verdade, você deve procurar sempre, porque, tipo, a gente tem o tratamento específico para o grau 1, que a acne é classificada de 1 a 4. Então, você pode fazer o tratamento só para cravinhos, que vai ser um tipo de tratamento com sabonete, um gel, e também para acne, quando tem aquelas pápulas, as espinhas mesmo, que são mais internas e que vão levar a cicatrizes, a gente tem tratamentos com remédios orais. Tá, doutora, e tipo, se a pessoa não cuidou e ficou com aquelas cicatrizes de acne, aquelas craterazinhas, aquela coisa feia, tem tratamento pra isso ou vai ter que conviver com isso a vida inteira? Sim, tem também a gente classifica cicatrizes de acne, né? Existem assim, vários tipos de cicatriz de acne. A gente pode falar para o pessoal entender tipo, mais leve, menores, como aquelas cicatrizes com bastante retração e fibrose na pele. E vai ter tratamento para cada tipo de cicatriz de acne. Então, até mesmo aquelas pessoas que têm só aqueles poros abertos, é considerado, na fase adulta, que a gente fala, eu tenho poros muito abertos, a pele muito oleosa. Isso é um tipo de microcicatrizes que hoje em dia dá para tratar mais facilmente com o laser, que o laser, geralmente o laser fracionado de CO2 que a gente utiliza e que com 2 ou 3 sessões você vai fechar os poros, não vai ter aquelas microcicatrizes que tem geralmente no nariz e na bochecha. Então tem jeito, é só realmente fazer o laser e aproveitar agora que é uma época bem propícia do ano para fazer, porque quando faz laser ou peeling a gente deve evitar o sol e agora como o sol tá fraquinho é bem bom de fazer, né? Sim, a partir de 2008 a gente tem utilizado muito esses lasers fracionados, que existem 2 tipos, Gustavo, de erbium e o laser de CO2 fracionado. E o mais indicado para a cicatriz de acne seria o laser fracionado de CO2, porque além dele lixar a pele, como se aplainasse a cicatriz, ele também faz contração da cicatriz, então a cicatriz fica menor. O número de sessões e a potência utilizada vai depender de cada grau da cicatriz, como eu estava falando antes. Então, geralmente de 3 a 5 sessões, com um intervalo mais ou menos de 40 a 60 dias, e durante o inverno que é melhor. Que bacana, doutora, vamos falar um pouquinho também
já que a gente já abordou da acne, do envelhecimento das mãos. É um laser parecido com esse que dá pra gente usar pra quem tem aquelas manchinhas e tem a mão já meio... que a gente consegue, às vezes a pessoa tem um rosto bacana, fez um peeling legal, um laser legal e a mão já entrega a idade, né? Tem tratamento pra mão, um laser, como é que funciona? Então, para a mão a gente também tem... O que acontece na mão? A mão aparece aquelas manchinhas, aparece também uma flacidez e a mão fica murcha com a idade. Não todo mundo, mas muitas pessoas, principalmente as pessoas mais magrinhas, eles se incomodam porque fica aparecendo assim o osso, tipo, porque falta subcutâneo. Com a idade, a gente vai reabsorvendo, ficando mais magrinho e mais enrugado. Né? Então, o que dá para fazer? Dá para usar um laser que não é bem esse, é um outro tipo de laser que ele pega melhor as manchas, mas que é um laser também, que funciona com sessões, mais ou menos como eu falei das cicatrizes. Uma sessão, ou 2 sessões, ou 3 sessões, isso vai depender da quantidade de mancha. Então, a gente pode tratar tirando as manchas. Para quem tem mais flacidez e ruga, aí a gente pode usar esse outro laser, que é o mesmo laser de cicatriz, que ele funciona bem para flacidez, porque ele faz contração da pele. Então, muitas vezes a gente tem que associar, dependendo de como tá a mão de cada paciente. A gente usa 2 sessões de um laser e 2 de outro, faz um tratamento combinado na mão. E além disso, dá para colocar um preenchimento, que hoje em dia a gente tem um produto especial para preencher. Como a gente preenche o lábio e o sulco, a gente tem para preencher a mão, que seria um gel mais viscoso do que o que a gente usa no rosto. Viscoso que eu quero dizer assim, mais grosso, e a gente coloca debaixo da pele, então não vai ficar aquela mão murcha e aparentando as rugas e os ossos e os vasos. E é muito frequente os homens virem aqui no consultório fazerem isso também, né? Que não são só as mulheres que se preocupam, que os homens também se preocupam bastante com as mãos. Sim, no caso das manchas das mãos, é muito frequente homens também fazerem bastante, porque é comum, né? Tem homens e mulheres, e os homens também se incomodam muito no caso da mão. E não precisa esperar ficar com a mão toda cheia de manchas e toda flácida. Pode vir já com as primeiras manchinhas, que é muito mais fácil e muito mais rápido tratar, né? Sim, você pode. Hoje a gente frisa muito a prevenção. Então, conforme as pessoas já tá aparecendo, eles fazem uma sessão, e daí com a idade vai fazendo uma sessão por ano. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre vasos e varizes. Às vezes o pessoal acha que tem que recorrer para uma cirurgia para estar cuidando das varizes e desses vasos, mas tem tratamentos aqui na clínica minimamente invasivos e que resolvem definitivamente com poucas sessões. Explica um pouquinho dessas novidades para vasos e varizes, que também é muito frequente em homens também, né? Isso, assim, ó, no caso de varizes mesmo, aquelas varizes grossas e tal, eles têm que consultar o cirurgião vascular e fazer cirurgia. No caso daquelas veinhas fininhas que aparecem na pele, com 1, 2, no máximo 3 milímetros, a gente consegue cauterizar com laser e que tem um ótimo resultado. Esse é um outro laser, porque assim, Gustavo, na verdade, doença tem um tipo específico de laser. Então, a gente tem esse laser de varizes, varizes de vasinhos, né? E que você vai cauterizar também em sessões. E é bem tranquilo de fazer, porque não precisa de repouso. E é melhor fazer no inverno, porque a pele não pode estar bronzeada. Doutora, e quantas sessões mais ou menos pra gente eliminar definitivamente com esses vasinhos e varizes pequenininhos? Então, Gustavo, é rápido, geralmente 3 sessões com intervalos de 1 mês. E com o laser, a vantagem que os pacientes gostam muito é que não é nada injetado. Então, não tem injeção para tirar varizes, isso é bom. Não tem aquela dor da picada, da injeção. O laser é super show, né? Ô, doutora, eu tava em São Paulo lendo uma revista de um negócio chamado Latisse, que surgiu agora e fez um boom entre os dermatologistas dos grandes centros, que parece que faz crescer os cílios. O que é esse Latisse? Então, o Latisse é como se fosse um colírio que foi lançado no Brasil agora em abril, por isso que saiu muito na mídia, você deve ter visto, que os pacientes podem comprar e aplicar na raiz dos cílios, né? E isso, o que ele faz? Ele vai fazer com que os cílios engrosse, cresça um pouquinho do comprimento e fiquem mais escuros. Então, assim, é bem legal, funciona. Mas o próprio paciente compra e aplica sozinho ou traz um dermatologista para aplicar? Depende.
É assim, o ideal é você consultar o seu dermatologista e até aprender a usar direitinho e tudo, porque assim, tem bom resultado, mas tem que saber bem aplicar, tem que ser bem aplicado para não ter efeitos colaterais, porque ele pode ter alguns efeitos colaterais. E a gente aplica e já cresce instantâneo? Qual é a duração para isso? Não, na verdade você vai ter que aplicar por 4 meses, mais ou menos, e você vai começar a ver o efeito em 45 dias você já tem o efeito e depois que você parar, aquela vai ter uma duração daqueles cílios maior e mais grosso por mais ou menos 2 a 3 meses, que é o tempo que dura um cílios nosso. Normalmente ele dura de 2 a 3 meses. Ô, doutora, mas nos Estados Unidos o Latisse já existe há algum tempo, inclusive tem várias atrizes que usam. É que no Brasil ele é bem recente, né? Sim, nos Estados Unidos ele tem 2 anos de uso, né? E então é bem comprovado, com bastante trabalhos. E é que agora no Brasil que demorou a aprovação. Doutor, e é muito caro esse Latisse ou é um preço acessível? Não, Gustavo, realmente não é muito caro pelo efeito que ele causa, que é um tratamento inovador, porque todas as mulheres, principalmente as mulheres, querem ter uns cílios um pouco mais grosso e um pouquinho maior. Eu acho que vale a pena. Bacana. Ô, doutora, e outra novidade que antigamente a gente usava muito Botox para fazer preenchimento na testa, na região dos olhos. E é verdade que agora lançaram um outro tipo de Botox que a gente pode estar colocando no queixo, não só nos olhos, que é muito bacana também isso? Então, na verdade, assim, é uma técnica nova que foi desenvolvida mais para a região inferior, porque até então a gente usava muito Botox nessa região, testa e pés de galinha, e usava com bastante cuidado na região de baixo. Só que com os estudos a gente foi vendo que as pessoas, na verdade, você precisa ter uma harmonização do rosto. Então a gente relaxava essa musculatura, que ficava muito bom. Ficava muito esticado em cima e aqui, caindo embaixo. E na verdade o que acontece é que esses músculos eles também precisam ser relaxados. O músculo do queixo e esse músculo que a gente tem aqui, vamos falar da mandíbula, né? Com o passar dos anos, ele contraindo muito, ele vai jogando a nossa face para baixo e vai fazendo com que fique mais caído e tenha esse sulco. Então, hoje em dia a gente aplica o Botox nessa área da boca, na área do sulco, até na área do pescoço e do queixo para relaxar essa musculatura e isso subir. Então, melhora muito o sulco, faz como se fosse um lifting químico. Isso para quem realmente ainda até 45, 50 anos, onde não tem muito, porque a partir do momento que você tem muito a queda dessa região, aí você vai ter que fazer plástica. Ele traz resultados muito, muito eficientes que vão tratar essa região. Totalmente minimamente invasivo, né, doutora? Porque o Botox a gente aplica, já tem um resultado praticamente que instantâneo e a pessoa, tipo, tem um evento bacana, quer dar um make-up sem fazer cirurgia, sem ter que recorrer a um laser que tem um tratamento um pouco mais prolongado, aplica o Botox em todas as regiões e fica com o rosto praticamente renovado, né? E dura quantos? 3 meses o Botox dura hoje? Então, ele é, como você falou, um tratamento minimamente invasivo. Então, essa é a grande vantagem do Botox em qualquer área. A duração dele é mais que 3 meses. Gustavo, na verdade, ele chega até 6 meses. A gente tem que, de vez em quando, aplicar mais um pouquinho, dar uns retoques, é isso? Sempre tem que ficar vindo para não ter que fazer tudo de novo, né? Isso, assim, ó, em relação a isso que você está perguntando, assim, a duração de uma aplicação dura 6 meses. Mas o que o paciente tem, ele não é uma coisa que eles sempre perguntam aqui, é se eu sou obrigado a fazer. Se eu fiz uma vez, agora eu sou obrigado. Não, não é obrigado. Mas se você fizer, eu costumo sempre falar, a cada 6 meses ou cada 8 meses, ou nem que seja uma vez no ano. Você não vai ter a duração do Botox por um ano, mas de tanto fazer ao longo da vida, o Botox, na verdade, ele tá não deixando você envelhecer. Então, você não tem que ter aquela visão só assim, que o Botox tem aquele efeito instantâneo. Ele tem aquele efeito legal, daquele tempo que ele vai ficar ativo, mas ele, se você sempre aplicar, você vai estar tratando o seu envelhecimento, não deixando com que forme, que marque a pele, e isso é o tratamento do envelhecimento.
Que bacana, gente. Então hoje a gente falou um pouquinho sobre acne, as novidades das cicatrizes aí, com tratamento, falamos um pouquinho sobre o Latisse, esse colírio super bacana, um pouquinho sobre esse botox que dá pra aplicar em várias regiões do rosto, sobre envelhecimento de mãos, vasos e varizes. Nas próximas semanas a gente volta com mais novidades aqui da clínica da doutora Edilene Viscardi, sempre com as principais tendências de dermatologia. E o que é importante a gente frisar é que o que há de tendência no eixo Rio e São Paulo e no mundo a gente encontra aqui em Blumenau, bem pertinho da casa de todo mundo, né? Obrigada, Gustavo.